E aí, moçada, um prazer enorme de novo aqui no nosso canal Química com Soró, não é isso? É nóis! E hoje eu vou colocar para você um dos conceitos mais importantes da química, que é a eletrólise, que deixa aí os alunos, todos doidinhos, né? Fala, pô, professor, é um assunto difícil. Mas aqui não. Aqui você vai aprender os conceitos mais importantes e vai ter aquela rapidez do quê? De raciocínio para fazer rapidinho o exercício, tá certo? E isso, vamos estudar. Você tem que estudar bastante. Por quê? Porque estudar, aprender, é a única coisa que a mente não se cansa e não se arrepende, não é verdade? Não tenha medo, estuda mesmo, faz bastante exercício, porque estudar é o caminho mais curto para o sucesso. Então vamos lá para a nossa super aula de eletrólise. Vamos lá. Então vamos lá, moçada. Então vamos lá, ó. Eletrólise. Lise quer dizer quebra, usando quem? Eletricidade. Então vejam, a nossa célula eletrolítica, não é? Nossa cuba eletrolítica é composta da seguinte maneira, ó, uma bateria, né, um gerador. Opa, professor, um gerador, se é um gerador, então é um processo não espontâneo. Exatamente, é um processo não espontâneo, tá certo? Então vejam, se eu tenho o gerador, se a bateria aqui é um gerador, então a nossa eletrólise é um receptor, tá certo? Então a eletrólise é a decomposição de uma substância utilizando quem? Utilizando corrente elétrica, não é? Através de um quê? De um gerador de corrente contínua. Isso é importante você sempre lembrar, tá? Esse nosso gerador vai produzir corrente contínua, tá certo? Então, é o processo inverso, não espontâneo da pilha, tudo bem? Beleza, então vamos lá, ó. Lembrando, lá na pilha, ó, lá na nossa bateria, polo negativo lembra de ânion, ânion lembra? Anodo, Roxy. Então é de onde saem quem? Os elétrons, tá vendo? Conceito, beleza, já sabe o que? De onde está saindo os elétrons? Vem pelo fio, acende a lâmpada, a lâmpada do saber. Aí os elétrons vêm para cá, chega o nosso eletrodo, no caso eu pus o eletrodo do que aqui? De platina, mas pode ser também de quem? De grafite. Chegou elétrons, polo o quê? Negativo. Então o meu eletrodo aqui, o meu eletrodo de platina, é o polo negativo, negativo, negativo. Chegou os elétrons, negativo, negativo. Tá certo? Aqui o polo positivo. O positivo lembra de cátion, então lembra de catodo. Catodo. E o cat é cat red. Lembra? Regrinha do Crow. Anoroxy e cat red. O catodo, aí ó, onde vão chegar os elétrons. Se está chegando os elétrons no catodo, então aqui o meu eletrodo é o polo o quê? Positivo. O meu eletrodo de platina é o polo positivo. Tá certo? Então você vai ter esse sentido sempre do quê? Esse vai ser sempre o sentido dos elétrons no circuito, tá? Esse circuito vai passar para onde? Para um sistema líquido. Esse sistema líquido pode ser de duas maneiras. Pode ser compostos iônicos derretidos, fundidos, né? Pode ser então um material, né? Pode ser um material fundido, né? Que pode ser um sal, pode ser uma base, não é? Pode ser um composto iônico aí fundido, tá certo? Ou pode ser um composto dissolvido aonde? Numa solução, né? Em água. Então, numa solução, pode ser uma solução aquosa, aí pode ser um ácido, pode ser uma base, pode ser um sal, tá certo? Então vejam, material fundido, né? Você vai ter a famosa eletrólise ígnea. Na solução aquosa, a famosa eletrólise o quê? Aquosa. Eu vou dessas duas aulas, nossas duas próximas aulas, aí no meu canal. Fica ligado, tá? Então vamos lá. E aí o que acontece no sistema líquido? Esse sistema líquido vai ter que ter os íons, não é? Então você vai ter íons sempre nesse sistema líquido, né? Você vai ter os íons, tá? Um cátion e um ânion, porque tanto no material fundido quanto na solução o quê? Aquosa, o que vai acontecer? Você vai ter que ter íons, os íons vão ficar livres. E aí, o que acontece? O positivo migra para onde? Para o negativo, o negativo migra para onde? Para o positivo, né? Então o que vai acontecer? Aqui, quando o material, o íon negativo encostar aqui, ele vai perder elétrons, tá vendo? Ó, ele vai perder o elétron, então ele vai sofrer a oxi, enquanto o positivo encostando no eletrodo de platina, onde chegam os elétrons, então ele vai sofrer a red. E aí o nome continua o mesmo. Anoroxy, né, lá, Anoroxy, né, e o cat red. E o cat red, né, os catodo, né? E aí o que acontece? O catodo,
cátion. O cátodo, cátion. Enquanto o anodo é amigo de quem? Do ânion. É isso aí. Cátodo, cátion. Anodo é amigo de quem? Do ânion. Então o que você vai ter? Você vai ter sempre quem? O cátion. Você vai ter sempre quem? O cátion sofrendo a redução, né? E o ânion sofrendo quem? E o ânion sofrendo a oxidação. Percebam que essas reações de oxidação, você acaba sempre aonde? No componente de inox o quê? Zero. Então a eletrólise é sempre importante, por quê? Porque eu posso obter, por exemplo, metais que não ocorrem livres na natureza, não é? Como, por exemplo, metais o quê? Alcalinos. Ou substâncias como quem? Como o cloro, por exemplo, né? Que não ocorre livre na natureza. E essas substâncias, não é? Na química, são muito importantes, porque é de uso industrial. Vejam, esse uso industrial, essas matérias-primas importantíssimas, não é? Por exemplo, você tem cloro aí para a produção do quê? De água de lavadeira, cloro para fazer hipoclorito de quem? De sódio, um material importante para você na área de desinfecção, não é? O sódio, metal alcalino, certo? Então esses materiais que não ocorrem livre na natureza podem ser obtidos por quem? Por reações de redox na eletrólise, né? Tá certo? Então isso é muito importante você guardar. Tanto é que é uma das competências, né, e habilidades do Enem, você utilizar quem? Essas substâncias em uso que? Industrial. Então, vejam, sempre o esquema é esse, ó. O cátodo, né, o cátodo, cátion, o anodo é amigo de quem? Do ânion, né? O cátodo é amigo do ânion. Então vejam, esse é sempre o esquema da eletrólise. Tá? Então a eletrólise vai sempre ocorrer dessa maneira. E quando você for somar, você vai ter sempre o quê? Corta elétron com quem? Elétron lá. E você vai ter sempre quem? O quê? Uma substância que vai ser sempre o quê? Uma substância que vai ser sempre eletrolizada, né? Ó, fazer do jeito que eu fiz aqui, ó. Vai sempre o quê? Uma substância que vai sempre sofrer o quê? A dissociação, e nessa dissociação, que pode ser o quê? Pode ser no material fundido, quer dizer, pode ser aquecido ou pode ser em água, e aí o cátion, né? O cátodo vai catar quem? O cátion, então eu vou ter a minha reação o quê? A minha semi-reação catódica, e o anodo é amigo do ânion, então eu vou ter sempre a minha semi-reação anódica. Então, cátodo, cátion. Se o cátodo, cátion, ele é o polo que? Negativo, porque o positivo é atraído pelo negativo. O anodo é amigo de quem? Do ânion, portanto é o polo positivo. Então a semi-reação catódica e a semi-reação anódica, né, que vai sempre ocorrer se a substância estiver o quê? Ou derretida, fundida, ou em solução ao quê? Aquosa, para que tenha íons o quê? Íons livres, né? E esses íons livres vão produzir o quê? As reações químicas, produzindo quem? As nossas substâncias, né, que não consigo ter no estado livre. E aí você vai ter sempre o quê? A equação global, ó. Posso cortar o cátion com ânion, e a minha equação global, né, estaria assim, por exemplo, ó, né, o cátion sofrendo quem? A redução, e o ânion sofrendo quem? A oxidação. Tá legal? Esse é o esquema sempre da eletrólise, tá? Então fica ligado que eu vou, nas próximas aulas, você vai ter aula de eletrólise aquosa e de eletrólise ígnea. Falou, moçada? Um prazer total estar aqui com vocês. Um abraço.